Boa noite, pessoal. Bom, na aula passada a gente viu, né, uma revisão sobre ArrayLists que a gente vai utilizar para implementar nossa tabela hash, né? Então, na aula de hoje, bora já começar a implementar nossa tabela hash, certo? Na primeira aula do conteúdo referente a NAP2, eu dei para vocês, né, uma teoria, né, bem básica de como funciona uma tabela hash. Para quem não se lembra, basicamente, a tabela hash, ela, como o próprio nome já diz, né, ela é uma tabela que guarda, por exemplo, na primeira coluna ela guarda uma chave, né? Opa, desculpa, aqui na segunda tabela, à sua direita. Ela guarda uma chave e nas colunas subsequentes, né? Ela guarda um array list com o valor correspondente àquela chave, né? E a gente deu como uma função de gerar aquela chave, essa função aqui, né? Que no caso é um resto de divisão por 10. Então, o número dividido por 10, o resto dessa divisão vai ser a nossa chave, né? Que no caso é essa lista bem aqui, ó, porque eu estou selecionando, certo? E assim, todo valor que eu for inserir dentro de uma tabela hash vai gerar essa chave que vai ser correspondente à lista aonde eu vou armazenar aquele valor. Caso já exista um valor armazenado na lista, a qual ele gerou a chave, né? Esse valor é armazenado no final dessa lista e a gente fala que houve uma colisão de chaves, né? Então, é, basicamente foi essa a teoria que eu mostrei para vocês, certo? E agora a gente vai implementar toda essa estrutura de dados, né? Que se chama tabela hash. Bom, aqui no caso eu só dei alguns métodos, né, que existem bem básicos da tabela, caso vocês queiram seguir por aqui, não tem problema nenhum, certo? E no final, né, eu mostrei para vocês que a busca em uma tabela hash ela é muito mais rápida do que uma busca em uma lista comum, por exemplo, né? Então, vamos lá implementar, certo? Eu criei uma classe tabela hash, certo? A gente não criou nada dentro dela ainda. E eu vou criar uma segunda classe também, chamada tupla, ou linha da tabela. Mas eu vou chamar de tupla, que geralmente na literatura a gente conhece como tupla, certo? Então, gente, aqui, por exemplo, no Paint, eu desenhei uma tabela, né, hash vazia, que no caso, a primeira coluna vai ser a chave, né? E para cada chave ele vai ter um vetor, né, que vai guardar nossos números, né, correspondente àquela chave. Então, cada linha da tabela vai ser representada pela nossa classe tupla, né? Então, o que que a nossa classe tupla tem, né? Primeiro, ela vai ter, né, uma chave, né? Que a chave, no caso, eu botei como um valor inteiro, né? Uma chave vai ser um valor inteiro, tudo bem? E o final da tupla, né, não é tupla aqui, mas no final, o restante da linha, né, após a chave, vai ser um array list, né, que eu mostrei na aula anterior, que vai guardar valores inteiros, né, que no caso vai ser um vetor de inteiros, tudo bem? Como ressalto que vocês podem também usar outras estruturas de dados ao invés de array list, por exemplo, aqui nessa parte, certo? Então fica a cargo de cada programador, tudo bem? Então essa é a nossa tabela hash, certo? Eu vou voltar aqui para o código. E o que que a nossa tupla tem? Como eu falei, a nossa tupla ela vai ter um valor inteiro, né, chamado de chave, e também ele vai ter um array list, né, array list com valores inteiros, né, integers. Dessa maneira aqui, eu vou chamar de valores, né? Eu vou já instanciar esse array list dessa maneira bem aqui, certo? Não esqueçam de importar o array list aqui em cima da sua classe tupla, né? Senão ele não vai reconhecer. Mas, enfim, a nossa tupla basicamente é essa daqui, certo? Tudo bem? Bom, não esqueçam de salvar o arquivo, vou voltar para a nossa tabela hash. Bom, a nossa tabela hash nada mais é do que um conjunto de tuplas, né? E cada tupla vai ter a sua chave única aí, né? E a gente vai ter que fazer essa verificação quando a gente for adicionar um elemento dentro da tabela hash. Então, como é que vai funcionar? Bom, gente, voltando aqui para a tabela hash, como é que a gente vai gerar essa chave, né? Para gerar essa chave, eu vou utilizar, né, a mesma fórmula, né, que eu passei para vocês no slide, né, 10 mod x mod 10, desculpa. Mas enfim, entendam que qualquer valor que a gente passe, né, qualquer valor que a gente passe para essa função, né, deixa eu pegar uma cor aqui, tá. Qualquer valor que a gente passe para essa função f de x, né, ele vai me retornar o resto da divisão, né? Então,
Por exemplo, eu passei o valor 12, então 12 dividido por 10 dá 1, e o resto, no caso, é o 2, né? Então, esse valor vai ser a minha chave, tudo bem? Bom, então temos a chave aqui do valor 12, por exemplo, né? E assim, por exemplo, 52, você vai passar 52 dividido por 10, vai dar 5, vai sobrar 2, que também é a mesma chave que a gente gerou, né? 65 dividido por 10 vai dar 5, vai sobrar 5, né? Enfim, gente, como vocês podem perceber, as chaves geradas por essa função bem aqui, no caso, é sempre esse número final aqui, né? De cada valor que a gente passa. Então, o máximo de chaves que essa função ela pode gerar é de 10 até 9, né? Tudo bem? É de 10 até 9 chaves, que é um número bem limitado, né, para a gente. Mas como é um exemplo aqui, né, é uma forma mais didática de mostrar para vocês, certo? Tendo, tendo um limite de chaves de 0 até 9, o que que a gente pode pensar? Que no caso a nossa tabela hash ela apenas vai ter, no caso, 10 espaços, né? Pode ser uma tabela de dez tuplas, cada tupla com uma chave de 0 até 9, tudo bem? E a gente pode já ir, né, formalizando, né, essa tupla dentro da nossa implementação, tudo bem? Consequentemente, claro, a fórmula dessa chave vai ser inserida bem aqui, né? E dependendo do valor que a gente vai inserir, o valor vai acabar sendo inserido em uma dessas array lists aqui, né, da nossa tabela hash. Então, vamos lá. A nossa tabela hash ela vai ter um array de tuplas, né? Eu vou botar tuplas aqui, igual a new tuplas, 10 posições, né? Certo? Vamos ver. Opa, desculpa, botei tuplas, é tupla. Bom, tudo bem? Então, deixa eu só ver os métodos que a gente vai utilizar. Por exemplo, gerar chave, gera um valor hash, ou seja, a tabela hash no qual o valor será guardado, inserir valor, insere uma tabela hash, enfim, né? Então, vamos lá. Ah, primeiro, a gente faz a função gerar chave, né? Como é que a gente faz a função gerar chave? A gente pode botar int, né, que ele vai gerar uma chave inteira, gerar chave, né? E a gente vai receber um valor inteiro também, né, para qual aquela chave vai ser gerada. Então, return, né, valor 10, né, mod 10. Opa, desculpa. Se eu não me engano, o mod de um valor é porcentagem 10. Dessa maneira, né? Bora só testar aqui. Eu vou escrever logo o método principal bem aqui, o main, né? E a gente testa aqui só se realmente é essa função. Então vamos ver 12 porcentagem 10, tem que retornar 2 para a gente. Então deixa eu só rodar aqui rapidinho, só para confirmar que é essa mesma a equação. Retornou 2 para a gente. Então essa daqui vai ser a nossa função de gerar chave, né? Esse return porcentagem valor 10. Qualquer valor que a gente passar aqui, 12, 50, 62, enfim, ele vai fazer essa conta e vai retornar aquela chave lá, certo? Por sua vez, a gente também tem ah, o método adicionar valor, né? Adicionar valor, onde a gente vai passar um int valor que a gente vai querer adicionar, tudo bem? Void, desculpa, né? E o que que a gente vai ter que fazer? Primeiro de tudo, para o valor ser adicionado dentro de uma tabela hash, a gente vai ter que gerar, né, no caso, a chave, né? E a gente já tem esse método de gerar chave bem aqui. Então a gente pode botar assim, ó, int chave vai ser igual gerar chave, o valor que a gente passar, dessa forma bem aqui. E a gente vai ter aquela chave para aquele valor, né? Tendo essa chave, gente, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer um for, desculpa, eu tô escrevendo muito rápido, mas enfim, a gente pode fazer um for em cima dessa lista de tuplas bem aqui, para verificar se uma tupla ela já existe, né, para aquela chave. Se aquela tupla já existir, a gente vai utilizar ela. Caso aquela tupla ainda não exista para uma chave, né, por exemplo, a primeira vez que a gente vai inserir um valor, 12, por exemplo, ele vai gerar uma chave 2, né, como a gente sabe, e digamos que a gente não inseriu nenhum valor antes para aquela chave 2. Então a gente vai ter que gerar uma nova tupla, né? Então
bora fazer o seguinte, é, for i, né, i igual a zero, tuplas lente, a gente pode fazer tupla é igual a tuplas i, né? Tudo bem? E a gente tem que fazer um reconhecimento, né? If tupla diferente de nulo, né? If tupla diferente de nulo, a gente pergunta para a tabela hash. If tupla ponto chave foi igual à chave que a gente achou bem aqui, ó, né? Se a chave da tupla for igual à chave que a gente achou aqui, então o que que eu vou fazer? Tupla.valores.add, né? Add é o método de adicionar dentro de um ArrayList valor. Dessa forma bem aqui, né? E aqui finaliza-se o método. Tudo bem? Dessa forma bem aqui. Caso ele chegue no final do for e não achou nenhuma tupla correspondente, né, dentro da nossa tabela hash, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode dizer que as nossas tuplas ponto chave vai ser igual a uma nova tupla, né? E a gente pode dizer que essa tupla ponto chave vai receber uma chave igual à chave que a gente gerou bem aqui, certo? Dessa forma aqui a gente vai conseguir adicionar um valor, né, dentro de uma chave e também a gente já está tratando a questão da colisão. Isso daqui, gente, é bem aqui, ó, a colisão ela vai acontecer bem aqui, colisão. Ou seja, colisão é quando já existe uma tupla com aquela chave e aquele valor vai ser adicionado no final do nosso ArrayList, né? Então, voltando aqui, ó, deixa eu apagar essas partes vermelhinhas. Digamos que a gente vai inserir o valor 12, né? O valor 12 gerou a chave 2. E a nossa tabela hash ela está vazia, né? Estando vazia, ele vai executar todo aquele for, né? Ele vai executar todo esse for bem aqui e não vai achar nada, né? Não achando nada, ele vai executar essas duas linhas. O que que essas duas linhas faz? Ele vai vir aqui no segundo espaço, né? Que no caso é o 2, né? No caso, o terceiro espaço, né? 0, 1, 2, bem aqui. Vai botar a chave 2, tudo bem? E nessa chave 2, o que que ele vai fazer? Ele vai adicionar o valor 12, né? Dessa forma, bem aqui. Imagine que a gente fosse adicionar o valor 52. Quando a gente vai adicionar o valor 52, a gente sabe que ele vai gerar a chave 2, né? Só que a chave 2 ela já existe, né? O que que vai acontecer? Uma hora ele vai bater nesse if bem aqui. Quando ele bater nesse if, ele vai achar a tupla que tem a chave 2 e vai comparar com a chave 2 que ele gerou por número 52. Ele vai dizer que esse if é verdadeiro e o que que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela tupla, vai pegar a lista de valores que tem lá e vai adicionar um novo valor no final daquela lista, né? E ele vai finalizar a execução do método bem aqui, tudo bem? Então, o que que vai acontecer nessa linha bem aqui? Ele vai chegar no final da nossa lista, ó, que já tinha o 12, e vai adicionar o valor 52, certo? E assim por diante. Quando ele for adicionar o valor 65, ele vai gerar a chave 5, que vai, sei lá, chegar lá no final, né? Vai chegar na posição 5 do array, vai adicionar o valor 5, vai adicionar o valor 65, né? Aí fica a pergunta aí, se fosse adicionar o valor 15, né? O valor 15 dividido por 10 vai dar 1, vai sobrar 5, né? Aí eu pergunto a vocês, vai dar uma colisão aqui, né? Sim, vai dar uma colisão aqui, ou seja, ele vai chegar aqui no final do 65, vai adicionar o valor 15 bem aqui. E assim por diante, né? Se eu fosse adicionar o valor 10, 10 dividido por 10 vai sobrar zero, né? Como resto da divisão. Sobrando zero como resto da divisão, ele vai chegar aqui na tabela hash e vai perguntar: já tem uma tupla com uma chave zero, né? Vocês podem ver que não existe, então ele vai criar essa tupla e vai adicionar o valor 10, né? Assim como está acontecendo dentro desse adicionar valor. Então, o método adicionar valor praticamente está pronto, né? Falta, no caso, a gente dar uma testada aí, né? Mas para testar, bora primeiro fazer o método print, né? Para ficar um pouco mais interessante. Para fazer o método print, eu vou botar void print, né? Como a gente aprendeu na estrutura de dados 1.
que eu vou fazer? Vou fazer um for, né, em cima, opa, for e, for each, né? É mais interessante, é mais limpo, né, esse for. O que a gente pode fazer? System out print, tupla, ponto chave, mais, aí depois a gente pode printar os valores, né? Eu posso fazer outro for aqui embaixo do system out print para printar os valores de dentro da tupla, mas também vocês podem fazer dessa maneira bem aqui, ó, arrays.toString, aí você pode passar tupla, ponto, valores, ponto, toArray, certo? Dessa maneira bem aqui. Aí ele vai mostrar, no caso, a chave e depois ele vai mostrar os valores que tem correspondentes para aquela chave, certo? Quando vocês utilizarem esse arrays.toString, não esqueçam também de, aqui em cima, ó, vocês importarem, né, o ponto arrays, né, Java útil.arrays, porque senão ele não vai reconhecer, tudo bem? Então vamos lá, eu vou criar uma tabela hash bem aqui, vou botar tabela igual a new tabela hash, tabela ponto adicionar valor, eu vou adicionar o valor 10, né? E logo depois eu vou utilizar o exemplo que a gente fez no Paint, adicionar o valor 12 e o valor 52, né, se eu não me engano. Depois eu vou adicionar a tabela ponto print, né, dessa maneira bem aqui. Bom, se der algum erro a gente corrige, mas teoricamente ele tem que mostrar 0 e o valor 10, e depois 2 e o valor 12,52, né, como a gente está fazendo aqui. Então eu vou rodar aqui, deu erro, no pointer exception, por causa do please no. Tá, vamos ver aqui, main, chave, because, chave, duplas, vamos ver lá o que está faltando. Chave com a chave, tabela hash.print, java 30, bem aqui, né, dupla. Ah, tá, a gente só faltou só fazer o reconhecimento para ver se a tupla é diferente de nulo, né? Se for diferente de nulo, aí sim ele mostra pra gente, né? Porque a gente não preencheu todas as chaves do nosso array de tuplas. Então, caso a tupla for diferente de nulo, ele mostra, né? Só esqueci desse detalhe. Então, vou rodar novamente. Ó, ele vai mostrar o valor 0, 2, faltou, né? Só criar no caso. Ele vai adicionar o valor 0, chave, a chave. Ah, tá. Eu esqueci de adicionar aqui no final do nosso método adicionar valor. Faltou tuplas.chave, ponto, valores, ponto, adicionar o valor, né? Se a gente não adicionar o valor e só criar a chave bem aqui, como a gente está fazendo, ele nunca vai adicionar o 10 e o 12, né? Ele só adicionou o 52 porque já existia, que no caso é essa parte aqui que está certo no código. A gente só esqueceu também de adicionar o valor. Então vai aparecer agora o 10 e o 12, né? Corretamente. Vamos lá. Vou rodar bem aqui. Então, ó, ele mostrou a chave 0 correspondente ao valor 10 e a chave 2 correspondente ao valor 12,52. Por sua vez, né, se a gente executar, por exemplo, o 65, vou botar aqui 65, né, ele vai mostrar 65 dividido por 10 vai dar 6 e vai sobrar 5, né? Então ele vai ter que mostrar 5 e o 65, né? Então se a gente rodar bem aqui, ó, 5 e 65, né? Tudo bem? Então esse foi o método de adicionar aí, certo? Ah, no caso, para a gente fazer o remover, eu vou deixar o remover como trabalho para vocês, certo? Trabalho valendo uma parte da nota. Como é que funciona? Vocês têm que utilizar esse mesmo código que a gente fez aqui em aula e fazer o método void remover int valor, né? E bem aqui vocês vão ter que implementar a remoção de valores, tudo bem? Tem que ser no nosso código, certo? Não vale baixar o código da internet aí para tentar fazer a tabela hash, tudo bem? Então, por exemplo, se eu passasse bem aqui, ó, tabela ponto remover, sei lá, o número 52, né? O que que teria que acontecer? O programa teria que vir aqui nessa tupla, né, e remover esse número 52, tudo bem?
tentem fazer, que eu vou cadastrar nessa tarefa no SIGA para vocês. Tudo bem? Então, depois que vocês fizerem o método remover, praticamente a nossa tabela hash ela está pronta, né? Vai estar montadinho toda a tabela de adicionar e toda a parte de remover, certo? E na próxima aula a gente vai para a teoria dos grafos, né? Que é um pouco mais teórico. Tudo bem? Então é isso, gente. Boa noite e muito obrigado.